características de líderes prevalecentes na visão do MDA. Eu quero que você entenda, todas as visões ou todos os modelos, no meu entendimento, eles ajudam, eles convergem. São modelos. É porque aqui eu tomo um energético aqui, irmãos, porque eu tenho poderes sobre-humanos, então daqui a pouquinho, não se escandalize se eu começar a pegar fogo aqui no palco, viu? Fogo, labareda, porque eu e você somos tochas humanas. Quem tem um fogo do Espírito Santo aí, meu amado? A igreja precisa entender isso. Você é diferente, você tem a chama do Espírito Santo. E o maligno às vezes vem na contramão disso, dizendo: não, você na verdade é um homem de gelo, você é frio. Não, isso é mentira do diabo. Você é quente, você na verdade é chapa quente. Então, queridos, todos os modelos, eles são bons, sinceramente falando, M12, G12, 5x5, enfim, todos, para mim, na opinião, convergem, são bênção. Mas é claro que eu vou falar da visão que eu estou. Os irmãos me compreendem? Não é a última Coca-Cola no deserto, como alguns dizem, não é o modelo. Não, nós vamos falar de uma história. Por quê? Porque o MDA foi construído ao longo de 10 anos em uma história. Final da década de 80 e toda a década de 90 foi o experimento de testemunhos, de vidas, de não desistir de ninguém. E no final da década de 90, mas para ser mais preciso, em 99, foi que foi oficializado o MDA. A visão do MDA, que é modelo de discipulado apostólico. Ou seja, o modelo, na verdade, é uma maneira de nortear um pensamento. Mas o que está por trás do modelo é uma essência. Essência, como nós vimos aqui com o Cássio, com o testemunho da irmã. Isso é diferente. Isso é essência. Então, o Espírito Santo não tem interesse de sistematizar a coisa, de fazer um sistema. Ele não tem esse interesse de que nós, como igreja, possamos falar, rotular, porque a dinâmica, às vezes, de um modelo é esse: se rotula demais e se pratica de menos. Entende? O Espírito Santo não tem interesse de que você MDA, e só falar e não viver a essência. Essa essência de se amar, não somente de palavras, mas de ação. Quando você tira o dinheiro do bolso, quando você dá o que comer, quando você dá o que vestir, isso é essência. Então, a nossa história em Santarém, ela foi construída em cima dessa essência. Ou seja, não se trata de um sistema, de um modelo sistemático, de um rótulo. Não, se trata de vida, de essência. Então, por conta disso, o Espírito Santo me pediu para estar falando nessa manhã sobre isso, sobre essa essência. Por quê? Eu vou pedir perdão aos meus ouvintes, que eu fui agora mesmo informado pelo Espírito Santo que eu preciso orar. Então, mesmo sentado, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado. Espírito Santo, obrigado. A grande verdade é essa: nós dependemos tanto do Senhor. Ajuda-nos a nunca subir em uma plataforma. Mas me ajude, Senhor, e começar a falar de mim mesmo. Me ajude. Eu sei que é o Senhor que vai revelar e vai edificar. Portanto, Espírito Santo está entregue ao Senhor. Eu quero ser apenas como João Batista, uma voz no deserto. Que o Senhor seja esse centro, viu, Senhor? Por isso que nós te louvamos. Eu te louvo no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Então, queridos, veja bem. Talvez você veio para o culto de celebração, não conheça a sua história, ou para a conferência, enfim. É uma mensagem normalmente voltada para pastores de igrejas locais, mas ela se estende, na verdade,
a todo aquele que quer fazer algo de fato para Deus. Então, um líder de célula já é o pastor, já cuida de ovelhas. Então é evidente que essa palavra também é endereçada a ele, assim como a pessoa que nasceu de novo e entende que ela quer fazer algo efetivo para Deus. Então pegue essa mensagem, guarde em seu coração, certamente vai abençoar a sua vida. Muito bem. Desde 1999, 2000, quando esse modelo foi estabelecido lá em Santarém, nós começamos a fazer, nós, na pessoa do pastor Eibe, que foi quem o Espírito Santo escolheu para dar essa visão, começou as conferências lá em Santarém, aonde começou a ir pastores de vários lugares do Brasil e do mundo. 2000, 2001, 2002, 2003, e assim até hoje. Essa conferência permanece, ela é anual, no mês de outubro. É muito lindo o que acontece, a cidade para, os hotéis ficam todos superlotados, é impressionante. Foi feita uma pesquisa de mercado em Santarém, que a conferência da visão do MDA em Santarém, o número financeiro é 3 vezes mais do que qualquer festa que a cidade promove, qualquer festa. Lá tem a festa do Sairé, é uma festa secularizada, baseado em 2 botos, que é na Vila de Alter do Chão, e traz turista do Brasil inteiro. Enfim, essa é uma de muitas festas, mas nenhuma ganha no sentido de investimento para a cidade do que a Conferência Nacional da Visão do MDA. Impressionante. Os hotéis, os restaurantes, os táxis, irmãos, são milhares e milhares de reais que são lançados nesse período de uma semana ali em Santarém, devido a pastores e líderes de vários lugares do Brasil e do mundo. Então, realmente é muito lindo o que acontece ali. Mas muito bem, desde o momento que começou, no início da década do ano 2000, começou as conferências, começou a ir esse monte de pastor para lá, de várias denominações, batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, enfim. E eu quero que você entenda, eu nasci na visão do MDA, eu fui fruto desse experimento. Por quê? Porque eu era eu era uma pessoa dura de coração, eu era muito envolvido com a religião romana, muito envolvido, e todo religioso acaba se tornando um perseguidor, e eu era meio perseguidor mesmo da igreja, no meu entendimento, a igreja dos crentes, a igreja dos protestantes, e como perseguidor da igreja, eu odiava os crentes, e se alguém viesse me falar de Deus, a amizade terminava. Por quê? Se ele me convidasse para ir para a igreja dele, terminava. Por quê? Porque ele estava me dizendo que ele tinha Deus e eu não, e isso gerava um desconforto muito grande em mim. Giovanni, queria que você fosse lá na igreja. Eu falo, mas que igreja? Não, lá na igreja Assembleia, na igreja da Paz. Eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho Deus no meu coração. Você acha que eu não tenho Deus? Eu tenho Deus, rapaz. Fique na sua, que eu fico na minha. E quer saber de uma coisa? Vou interromper por aqui, porque eu não estou te entendendo. A amizade ia embora. Impressionante. O orgulho era latente. Agora, eu fico imaginando o Espírito Santo dizendo, como é que eu vou alcançar esse cara? Eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Aí vem a estratégia da visão, do modelo, do experimento. Por quê? Porque eu fui alcançado em uma casa. A ideia de ir para um templo era meio que utópico para mim. Mas para uma casa não. Me convidaram para a casa da irmã Sônia, que era líder naquela oportunidade, e eu fui para aquela casa, mas fui como um boi brabo, amarrado. Por quê? Porque eu tinha ideia de que porque a nossa ideia é isso, né, irmão? Quando começa os louvores, a gente precisa compreender as pessoas, né? Não é comum, porque a ideia é que Deus não é surdo, já viu aquilo? A ideia, Deus não é surdo, porque quer dizer aleluia, glória a Deus, Deus não é surdo. Então, essa mentalidade religiosa me consumia. Mas, mesmo assim, eu fui para aquela célula, para aquela casa. E lá, naquele lugar,
Como eu falei ontem, eu me lembro até hoje, foi umas 3 vezes antes de me converter, me lembro até hoje, até do louvor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tocou naquela quarta-feira, minhas pernas começaram a tremer, irmãos. Eu não estava entendendo, era o Espírito Santo se aproximando de mim. Lá naquela casa, naquele chão batido, eu caí de joelho, pedi perdão dos meus crimes a Deus. Quando eu levantei, eu já levantei uma nova pessoa, lá na célula, na casa. Então eu acabei sendo gerado ali, dentro dessa visão, dentro desse modelo. O modelo foi oficializado em 99, mas eu já ganhei um discipulador chamado Rai, pastor Rai, que é pastor da nossa igreja, da nossa denominação em Juazeiro do Norte. Hoje ele está lá, mas foi meu primeiro discipulador. Nós não chamávamos ainda MDA, mas já estava no experimento, alguém que ia cuidar de mim, e o pastor Rai passou a cuidar de mim, e ali eu fui crescendo, a minha história de fé, enfim. Mas por que eu estou te contando isso? Aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto, que esses pastores de várias denominações do Brasil começaram a ir para Santarém, e começaram a participar das conferências. Agora, 15 anos se passaram, e agora, na verdade, já tem uns 4, 5 anos que eu tenho viajado um pouco pelo Brasil, e feito algumas conferências em algumas cidades, e curiosamente, a maioria das cidades que eu vou, eu encontro pastores daquela época, do início da década, do ano 2000, 2003, 2004, naquela oportunidade nós, até hoje, agora não porque eu estou morando em São Paulo, mas nós éramos os cicerones que recebíamos as pessoas nas casas e levava para as células, enfim. E nós eu observei algo interessante, que ao longo de quase 15 anos, alguns pastores prevaleceram, as igrejas cresceram, eles, no bom sentido da palavra, mas eles arrebentaram, a coisa foi adiante, mas outros não floresceram, não prosperaram. Eles continuam na visão do MDA, mas eles não se tornaram líderes extraordinários. A coisa não andou. A igreja, há 15 anos atrás, ela tinha 200 membros. 15 anos depois, a igreja tem 250. A igreja não floresceu. Curiosamente, eles continuam na visão. Eles acreditam no modelo. Mas por que eles não prevaleceram como Deus gostaria? Vou lhe explicar. Porque existem características de líderes que prevalecem, líderes extraordinários, líderes diferenciados, eles vão prevalecer. E quando você olha aqueles que não floresceram tanto, é porque eles não desenvolveram essas características que eu quero abordar com você nessa manhã. E eu quero que você entenda, eu sempre digo que eu ainda sou um jovem pastor, são quase 24 anos caminhando na mesma linha de pensamento. Por que eu estou lhe dizendo isso? Debaixo da bondade de Deus, pela graça de Deus, eu sinto paz para compartilhar esse assunto. Por quê? Não cheguei lá, mas devido à minha experiência com esses pastores, com essas histórias, com essas igrejas, isso me dá um pouquinho de experiência para compartilhar com você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha gente? Quantos aqui querem prevalecer, meu irmão? Diga amém. Porque prevalecer nada mais é de que você cumprir com a sua missão. Nada mais é do que você um dia se encontrar, porque você vai se encontrar com o teu Senhor, e Ele vai dizer a você, servo bom, bom e fiel. Quantos vão ouvir isso? Diga amém. Você não ouvirá servo mau e negligente, porque mau e negligente é quando não se cumpre a missão. Não, você ouvirá da parte de Deus, servo bom e fiel. Por quê? Porque você vai cumprir com a sua missão. Conferências como essas, eles têm esse objetivo de gerar isso, de trazer essa maturidade, essa compreensão, gerar em nós esse entendimento que vai fazer com que nós possamos realmente fazer uma história prevalecente. Muito bem, eu deixo só abrir aqui 2 espaços. Existem, não são muitas igrejas, mas existem algumas igrejas no Brasil que já prevaleceram. Em que sentido? Eles romperam com a barreira das 1000 células. Ou seja, quando eles começaram o trabalho, eram poucas células,
Mas eles foram, com essas características que eu quero abordar, eles foram crescendo, crescendo, e romperam com a barreira das 1000 células, na visão da MDA. E essa conferência pode celebrar isso. Por quê? Porque entre nós está um pastor que rompeu com a barreira das 1000 células, que é o pastor Luiz Almeida. Você pode celebrar isso, meu irmão. Não é toda a conferência que temos um pastor que carrega essa história. Para mim, vou estar pregando a vida dele aqui, do pastor Luiz. Porque ninguém chega no nível de sucesso em Deus dessa maneira, sem desenvolver essas características. Outro pastor que eu quero destacar é o Francisco Barros, da Comunidade Evangélica Cristã de Manaus. Eu me lembro como se fosse hoje, setembro de 2001. Por quê? Porque o mês de setembro de 2001, por que ficou tão marcado? Porque foi o ano e o mês que aqueles aviões colidiram com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América. 11 de setembro de 2001. Eu estava na cidade de Manaus, nós fomos lá fazer um encontro, e lá nós estávamos na igreja do pastor Francisco Barros. A igreja não tinha 60 membros, olha só, não tinha 60 membros. Setembro de 2001, ficou marcado para mim por conta desse, infelizmente, daquela tragédia. Mas 15 anos, 16 anos se passaram, e a igreja do pastor Francisco hoje tem mais do que 8.000 membros. Irmãos, 8.000 pessoas vão passar a eternidade no céu, porque um líder decidiu prevalecer. É outro líder que rompeu com a barreira das 1000 células. Ele vai começar esse ano a construção de uma catedral próximo da Arena Amazônia, onde é realizado os jogos da Seleção Brasileira e outros jogos. Uma catedral para comportar mais do que 8 ou 10 mil pessoas. É história. São líderes que prevaleceram. E eu me lembro muito claramente que só tinham 60 pessoas. Acho que nem isso tinha. 15 anos se passaram. Quase 8, 9, 10 mil pessoas. Quando eu olho a história do pastor Eibe, chegou em Fortaleza. A igreja foi inaugurada no dia 12 de março de 2006. 12 de março de 2006. Para 2016 são 10 anos. Em 10 anos de trabalho, a Igreja da Paz em Fortaleza chegou, em 10 anos de trabalho, já rompeu com a barreira das 1000 células. 10 anos de trabalho, 1000 células. A igreja está chegando a 10.000 membros. E pasmem, mais de 100 igrejas estabelecidas em todo o estado do Ceará. Uau! Uau! O que é isso para mim? Prevalecer, conquista. Vamos trazer para a linguagem de hoje. São milhares de cearenses que outrora iam a passos largos para o inferno e não vão mais. Eles vão passar hoje a eternidade no céu. Por quê? Porque um líder decidiu prevalecer, decidiu fazer algo diferente. E esses homens, eles carregam essas características que eu quero abordar. Ao passo que também, ouça bem, líderes que não desenvolvem essas características, em vez deles avançarem, eles estão regredindo. Em vez deles prosperarem, eu conheço história de igrejas que está indo, infelizmente, na contramão disso. Eles tinham tantas células em 2005, 2006. Eles tinham, exemplo, tinham 200 células. 2016, eles estão com 150. Em vez deles avançarem, eles regressaram, eles regrediram. Então, por que eu estou lhe dizendo isso? Porque houve falha nesse entendimento. Não desenvolveu como deveria essas 3 características que eu quero abordar nesse momento. Muito bem. Antes de tudo, eu quero trazer um texto. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 3 a 6. Eu acho que tem aí no PowerPoint, lá para frente, esse versículo, eu acho. Se não, pode trazer da própria Bíblia mesmo. Lucas 15, 3 a 6. Então Jesus lhe propôs, ou lhe contou,
esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, quantas ovelhas? 100. Eu não ouvi, quantas ovelhas? 100 ovelhas. Entra comigo aqui, por favor, viaja comigo. Aqui o Senhor Jesus faz questão de dizer que haviam 100, é um número, 100 ovelhas. Haviam 100 ovelhas. E perdendo o quê? Uma. Ele reitera o número 100, 101. Ele começa a trabalhar essa matemática aqui, o Senhor. E perdendo uma, não deixa as 99. Novamente ele destaca números. 99, 100, uma. O Senhor, quem está contando essa parábola, irmãos? O Senhor Jesus. Então ele quer chamar a nossa atenção. Ele diz: e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando o encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e seus vizinhos e diz: ei, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Quanto dizem amém, irmãos? Dentro desse texto, desta parábola, nós vamos extrair, na verdade, um líder diferenciado. Ele tem muitas qualidades e muitas características, mas eu quero extrair 3 características de um líder prevalecente. 3, dentro dessa parábola. A primeira característica é essa aqui: a característica de um bom pastor. De um bom pastor. Irmãos, João 10:11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. No livro de Jeremias, no capítulo, tem esses versículos, acho que também estão por aí, Jeremias 3:15, ele diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência, com sabedoria. Lhe darei governantes, é uma outra tradução, mas na revista atualizada ele fala: lhe darei pastores, conforme a minha vontade, que dirão com sabedoria o entendimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a principal característica de um líder prevalecente, e aí vou abrir esse parêntese, você que é um líder de célula, você que é auxiliar, você já é um pastor. Quanto digam amém? Você cuida, você é um discipulador, você já está cuidando de alguém. Então, pastor fala de cuidado. A primeira, mais importante característica de um líder prevalecente é que ele é um bom pastor. Ele vai amar as pessoas verdadeiramente. Ele não vai amar só de palavras. Ele vai se importar com elas. Ele vai pastorear. Ele não vai amar com conveniência. Ele não vai amar porque aquela pessoa pode dar alguma coisa para ele financeiramente. Ele vai amar verdadeiramente as pessoas. Ele vai se importar com elas. A Bíblia diz que esse pastor da parábola, ele quando deu falta da ovelha, ao que tudo indica, ele não deixou para outro dia. Não. Ele foi em busca na hora. Por quê? Porque é pastor. Irmãos, é duro dizer isso, mas sabe qual é a maior igreja do Brasil? É a igreja dos desviados. Pessoas que nunca foram apacentadas, nunca foram amadas. Os pastores estavam muito mais interessados na lã do que no coração. Muito mais interessados nos dízimos e nas ofertas que aquela ovelha pudesse dar, do que no coração dela, do que na vida dela, do que no casamento dela. Irmãos, eu estou lhe dizendo, existem. Outro dia eu vi um pregador, um pastor, dizendo assim: aqui nessa igreja ficam pessoas que têm problema, e não pessoas que são problema, porque pessoas que são problema para fora daqui. Meu Deus, ouvir isso de um pastor choca. Por quê? Porque ele se baseia em experiências
da ovelha estar falando mal dele, gerando fofoca no meio da igreja. Então para ele é mais importante descartar, deletar. Irmãos, esta ovelha que ficou no campo era uma ovelha problemática, é uma ovelha que se desgarrou das outras. Mas nem por isso esse pastor da parábola, é Jesus que contou, nem por isso ele disse: rapaz, 95, 96, 90, está faltando uma, eu já sei quem é aquela ovelha sem vergonha, aquela ovelha que não quer nada, é melhor que ela nem volte para cá, está incomodando essa ovelhazinha problemática. Irmãos, eu me impressiono, quando Paulo escreve a Filemon, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, os teólogos de plantão que vão me entender. Você sabe que haviam vários livros para se integrar na Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Mas vários livros não passaram, centenas delas, não passou no cano do Espírito Santo. Não passou. Mas por que Filemon passou? Por que nós temos o livro Filemon na Bíblia? Porque Deus entendeu que essa história não poderia ficar fora das Escrituras. Que história? De um pastor, de um verdadeiro pastor chamado Paulo, que amava verdadeiramente as pessoas. E quando você vê Filemon 1,8, ele diz que Paulo, já sendo velho, está escrito, Paulo o velho. Por que o velho? Porque ele estava finalizando a carreira. Ele decidiu escrever uma carta, um livro, para tratar do assunto de uma pessoa. E quem era essa pessoa? Onésimo. E o que era Onésimo? Era um crente problemático. Onésimo, ele fala assim, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho. Por que velho? Porque ele estava finalizando a carreira. Paulo tinha conquistado tudo. Se fosse nos nossos dias, ele estaria jubilando. Se fosse no nosso dia já envelhecido, ele estava dizendo: rapaz, eu já trabalhei com tanta ovelha, já me deram tanto problema, já me morderam tanto que eu não quero saber disso. Mas ele decidiu se importar com um cara chamado Onésimo. Ele diz assim: Paulo, volte um pouquinho, filha. Paulo, o velho, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, o 10. Apelo em favor de meu filho Onésimo. Sabe quem é Onésimo? É aquela ovelha que ficou no campo, aquela que ficou para trás. O verdadeiro pastor, ele vai dar vida pela ovelha. Mas lamentavelmente, irmãos, para muitos é mais fácil descartar os problemáticos. É mais fácil tirar eles de linha. É mais fácil dizer: não vai fazer falta não. Não vai fazer falta não. Irmãos, o verdadeiro pastor, a característica, o que nós encontramos ao longo desses 15 anos? Por que o pastor Luiz chegou a romper com a... Porque é um pastor que ama as pessoas. Ama de se importar com elas. E sabe onde é que se demonstra o verdadeiro amor? Não é quando a pessoa está sadia. Porque é fácil amar quem está aqui perto da gente. Não é acariciando, dando um presentinho. É fácil. Amar quem está mordendo que é difícil. Mas o Senhor disse assim: meu filho, se você quer prevalecer, você tem que entender, você tem que amar as pessoas verdadeiramente. Você tem que amar, se importar com elas. Você tem que ir atrás delas. Você tem que realmente, você tem que amar essas pessoas. Você não pode perder. Teve um líder nosso em Santarém há muitos anos, que decidiu sair da igreja e ir para uma igreja, uma outra igreja. Escute, antes de ir, ele pediu para reunir com o pastor Eibe, para o pastor Eibe dar bênção para ele. E a reunião começou mais ou menos 7 da noite. E foi até quase meia-noite. Por quê? Porque durante 3 horas, ele dizia: pastor Eibe, me abençoe, porque eu não quero mais ficar nessa igreja. Eu não quero mais ficar aqui. Me abençoe. Eu já estou até indo naquela outra igreja. Mas eu preciso que você me abençoe. E era um Onésimo, era um crente problemático. E o pastor Eibe disse para ele assim, começou a conversa assim: é tão difícil para mim, é tão difícil para mim. E ele falou: por quê? Porque eu te amo. Eu te amo. Se eu não te amasse, você já vai tarde. Já não está lá por quê? Vá para lá. Tentar o cão com reza. Vá para lá. Quando não se ama é assim que se faz. Mas ele falou: é difícil. 3 horas de reunião, 3. Ele só queria uma bênção. E foi uma quebra de braço.
Eliseu, é difícil. Por quê? Porque eu te amo. Irmão, para finalizar, já passava da meia-noite. Ele falou, bom, o senhor abençoando ou não, já estou indo. Tá, pastor? Aí o pastor falou, então faz o seguinte, então olha para mim, fica com essa imagem. Que imagem, pastor? Essa. Porque meus braços sempre vão estar abertos para te receber. Porque eu te amo. Você é meu filho. Você está querendo ir, mas eu não quero que você vá. Mas fica com essa imagem. Os meus braços estão abertos. Sabe o que aconteceu? Ele ficou 2 anos lá. Ele lembrou que tinha. É igualzinho o filho pródigo. Na casa do meu pai tem comida. Na casa do meu pai tem alimento. Na casa do meu pai eu vou voltar. E encontrou os braços abertos. Por que ele voltou? Porque ele entendeu que tinha um pastor. Não era um mercenário. Não era um mercenário. Quando eu cheguei em São Paulo esse ano, peguei um táxi, fui morar em São Bernardo do Campo. Peguei um táxi para conhecer um pouquinho o centro de São Bernardo do Campo. E quando eu entrei no táxi, já comecei a falar do amor de Deus ao motorista. Ele falou, o senhor é pastor? Eu sou. Esse pastor, deixa eu contar ao senhor a minha história. Pois não, ele disse, eu era um mega empresário aqui nessa região do Grande ABC. Mega. Minha empresa faturava muito dinheiro. Mas veio a crise. E olha, deixa eu lhe dizer, eu era membro participante de uma igreja aqui em São Bernardo do Campo. Membro atuante. Meus dízimos, minhas ofertas, e ali. Só que a minha empresa quebrou. E agora, para sustentar minha família, eu tenho que dirigir esse táxi. Pastor, fazem 6 meses, porque eu tinha um padrão de vida. Tive que deixar tudo. Fazem 6 meses que eu estou tendo que dirigir dia e noite esse táxi para manter minha família e pagar um pouco das contas. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, vou fazer uma pergunta ao senhor. Pergunte a mim, na verdade, nesses 6 meses, se alguém me deu um telefonema. Se alguém ligou para mim para saber como é que eu estava, se eu estava comendo ou não. Nunca ninguém me ligou. Sabe o que ele estava me dizendo? Estava interessado na minha lã, pastor, não no meu coração. Sangue do Cordeiro, meu irmão. Deus está levantando líderes prevalecentes, eles são pastores de verdade. Eles se importam de verdade. Eles não ficam ofendidos. Tinha uma certa ovelha, eu pastorei por 2 anos e meio, pastor Luiz. A igreja não era fusão na época, a igreja do Planalto lá em São José. 2 anos e meio. E eu cuidava, peguei a igreja no vermelho, aquela situação de pastor, que cuida da área financeira, enfim. No meio do rebanho tinha um casal, uma família, e uma jovem senhora que me procurou, uma ovelha já antiga, lá, ela me procurou, e ela disse assim, pastor, eu quero reunir com o senhor. Eu disse, pois não. Ela disse, eu quero que o senhor me abençoe, que nós estamos saindo da igreja. Eu digo, mas por quê? Ela disse, o que eu vou dizer, talvez o senhor não vá gostar. Não tem problema, pode falar. Eu preciso ter uma razão. Eu preciso ser fale. Ela disse, eu vou falar, mas o senhor não vai gostar. Eu disse, pode dizer, por quê? Porque nós amamos tanto vocês, por que vocês vão nos deixar? Ela disse, eu vou lhe dizer uma razão. Qual é? É que eu não vou com a sua cara. Na lata assim, eu digo, oh, meu Senhor. Não vai com a minha cara não, nunca gostei do senhor. Irmãos, vamos lá. Se não se ama, nessa hora, eu falei, irmã, então faz o seguinte, deixa eu te abençoar e lava, vaza. Você já vai tarde. Vá para lá, vá. Que Deus te abençoe, minha filha. Sinceramente, quando não se ama, não estou jogando confete, não, estou te contando uma experiência. Eu falei, irmã, deixa eu te pedir uma coisa. Sim, pastor. Mesmo assim, fica. Eu prometo a você, eu vou procurar um cirurgião plástico. Eu vou mudar, eu vou pedir para fazer uma cara que você gosta. Não sei, mas alguma coisa eu vou fazer, mas não deixa. Ela até sorriu na hora. Falei, mas me diz onde eu errei com você, onde eu falhei com você. Me diga, por favor, me dá uma chance. Ela disse, não, curiosamente, o senhor não errou em nada não, até que o senhor prega bem, mas é que eu não gosto. Não me deixa, não faça isso. Irmãos, e a reunião demorou. Eu falei para ela, vá orar, me dá mais um tempo, por favor. Irmãos, ela disse, tá bom, pastor, vou pensar. Passou um tempo. Irmão, Deus é demais quando se ama. Ela arrependeu profundamente. Ela veio pedir perdão.
Eu digo que você está perdoada, filha. Se tornou uma líder frutífera, frutífera, líder de várias células, crescendo, multiplicando, ajudando a igreja a crescer. Se eu descarto, eu não ia descartar uma família, eu ia descartar pelo menos 150 pessoas que depois ela passou a cuidar. Primeira característica de líderes prevalecentes: eles são pastores. Eles amam as pessoas. Eles amam elas com saúde e sem saúde. Eles amam. Eles não estão interessados apenas na lã, no trabalho. Claro, a igreja tem que ajudar o pastor, tem que membro ativo na família, mas ele sempre vai ser amado, independente de qualquer coisa. Se ele não multiplicar uma célula, ele vai ser amado. Se nunca for líder de nada, vai ser amado. Ele não está ali para ser amado só porque vai ser líder. Não! Ele é amado porque Deus o amou, e Deus o ama, e Deus nos chama para amar também. Quantos estão comigo? Diga amém. Segunda característica de um líder prevalecente: a característica de ser um bom líder. Irmãos, nós vamos observar que existem muitos que são só pastores. Viaja comigo aqui. Por isso que a igreja não prevaleceu, porque ele foi só pastor. Ele não foi líder. Ele não liderou, não deu voz de comando. Não, ele não lidera. Me perdoe a franqueza, não se escandalize que eu vou dizer. Mas Jesus, uma certa vez dizendo, ele falou, perdão, as escrituras vão dizendo o seguinte: que quem não cuida da sua casa é pior do que um descrente e não está habilitado para cuidar da casa de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Líder, você começa a liderar em casa. Tem casa, me perdoe, tem casa que tem tudo, menos um líder. Os filhos assistem o que quer, a hora que quer. O filho sai de casa e chega a hora que quer, acorda a hora que quer. Me perdoe, isso é um pastor que está comprometendo um sonho de Deus de ter uma mega igreja. Por quê? Porque ele não sabe liderar. Eu costumo dizer, irmãos, quando o filho vem pedir algo para o pai, e se o pai diz assim, vai pedir para a tua mãe, é porque ele esqueceu de liderar. Esse filho vai crescer sem estrutura, sem liderança. Pode prestar atenção, todo pai, todo chefe de família que não cuida bem da sua casa, ele não vai cuidar bem da casa de Deus, porque não é líder, não lidera, não sabe liderar, não sabe pedir feedback, não sabe dar voz de comando. Me perdoe, irmãos, compromete. Analisando um pouquinho da história de alguns pastores que não prevaleceram no MDA, eu encontrei isso. Eu diria que talvez eu seria, se eu não fosse pastor de uma igreja local, com pastoreio lá em São Paulo, eu seria um consultor de igreja. Porque a gente consegue identificar igreja que está represando um crescimento, você vai encontrar essa falha. O cara é só pastor, ele só é amor. A ovelha chega atrasada no culto, ele não chama atenção, ele não ajuda, ele não corrige, ele é só amor. Sabe aquele pai nacão, que vai só, meu filho está chegando tarde, meu filho se tranca no quarto com a garota e diz, tá bom meu filho, não tem liderança. Irmãos, essa comparação é bíblica. Por quê? Porque líderes prevalecentes são líderes. Eles dão voz de comando, eles cobram feedback. Eles são pastores, são extremamente amorosos, extremamente carinhosos, mas são líderes. Quantos estão comigo aqui, minha gente? Líderes. Eles vão realmente ensinar o povo, instruir o povo, inspirar o povo. O Senhor Jesus deixa claro nessa parábola. Ele está dizendo que, eu sempre digo que a sua liderança começa com você. Eu fiquei impressionado, eu estava falando com o pastor Luiz Almeida ontem. Eu estava aqui em Marília, eu me impressionei com o líder. Porque uma mega conferência, pastores vindo de vários lugares do Brasil para aquela conferência. Mas ele liderou do começo ao fim. E sabe como começou a liderança dele? Estou falando como um dos preleitores da conferência. Quando desembarquei no aeroporto de Marília, já estava a pessoa pontual lá, me recebendo. Digo, olha, estou aqui, pastor, vim pregar o senhor,
Pastor Domingos manda um abraço ao senhor. Ô, querido, obrigado. Obrigado, porque já teve vezes eu chegar ao aeroporto e esperar 1 hora. Falei, mas por quê? Cadê o pessoal? O líder esqueceu de liderar. Esqueceu de dar voz de comando para alguém me buscar. A gente já começa a ver que vai dar problema. Essa igreja não vai prevalecer. Isso entristece. Quando eu chego no hotel, quando eu chego no hotel, eu falei, pastor Luiz, tudo em ordem. Tudo pago, tudo direitinho, tudo organizado. Quando eu subo para o hotel, quando eu abro a porta do quarto, quando eu encontro uma cesta com frutas, eu falei, será que é para mim mesmo? Fiquei até... Cesta com frutas, com um cartão bonito, com a foto do pastor e a minha foto do lado dele. Eu digo, é para mim mesmo, olha, sou eu. É mesmo. Quando eu olho, irmãos, uma cesta com frutas e um par de sandálias escrito, as sandálias foram mandadas fazer assim, porque era personalizada. Sabe o que estava escrito na sandália? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. Uau! Liderança! Eu digo, será que é para mim? Eu fiquei digo, meu, comecei a querer chorar. Na hora eu peguei o telefone, tirei foto, mandei para minha esposa na hora. Falei, amor, olha só isso aqui. Sabe, irmãos, tudo organizado. O moço que me deixou, pastor, a pré-eleição começa às 9. 9h30 eu vou estar aqui embaixo lhe aguardando. Uau! Sabe, meu irmão, tudo. E eu digo, mas deixa eu falar uma coisa. Como é que é isso? Eu fiquei impressionado, porque não é todo lugar que a gente vê uma organização tão excelente. Digo, mas como é que é isso? Aí ele respondeu, é porque nós temos um líder. Um líder. E olha, ele me liga. E aí pegou o pastor, e aí deixaram a cesta lá no hotel. Uau! Irmãos, eu fui subir na plataforma para pregar o evangelho, já vem uma bandeja. A moça vem trazendo uma bandeja com a toalha personalizada. Irmãos, me perdoe, eu só estou contando algo que o Espírito Santo está me pedindo. Por quê? Porque por trás de uma simplicidade tem um líder. Tem alguém que dá feedback, que cobra feedback, que dá voz de comando, que lidera. Sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Não faça qualquer conferência, faça a conferência. Se organize, seja líder. Sabe, irmão, tudo certinho, uma igreja. E sabe o que me empolga nisso tudo? Porque eu já sei onde vai dar. Vai dar em sucesso. Vai dar a igreja que prevalece. Irmãos, é incrível, impressionante. Liderança. Quantos estão compreendendo que digam amém? Provavelmente essa ovelha já era final de tarde, porque era o que elas voltavam do pasto. E esse líder começou a contar, está faltando uma. Quando não se entende de liderança, deixa para lá, deixa para amanhã, essa ovelha eu nem vou atrás. Mas quando se entende de excelência, não, eu não vou deixar ela passar a noite, eu vou atrás dela, ela precisa voltar, eu vou encontrá-la. Liderança, quantos compreendem? Jesus foi uma inspiração. Líderes, eu estou dizendo aqui ao pastor Luiz, pastor Marcos, mas eu quero me referir ao Luiz, que o Espírito Santo está quase gritando aqui no meu ouvido. Fala para ele, por quê? Porque todas as vezes que eu fui a Macapá, todas as vezes, eu vou traduzir em uma frase o que eu encontro em Macapá. Uau! Eu chego em Macapá, uau! Irmão, do começo ao fim, sabe, constrange o amor, a excelência. Houve um tempo que ele não pôde estar lá, mandou alguém cuidar, liderou, deu voz de comando, vai cuidar do pastor, pegue no hotel. Olha só, irmão, só sou lavador de pé, estou contando experiência de líderes. Quantos estão comigo? Pegue o pastor no hotel, parece que ele quer ver alguma coisa no centro de Macapá, e ele deu voz de comando. Olha, se ele pegar num par de sapato e pegar na carteira, tu atira. Quando pegar na carteira, pá! Seu dinheiro aqui não vale. Você está sendo liderado, você cuidar desse homem. Uau! Eu sou lavador de pé, de verdade, eu durmo em rede, eu durmo em cima de árvore, mas o meu entendimento é que a igreja deixou de ter um líder, de ter liderança.
Então por que eu faço uau? Porque eu já sei onde vai dar, e mais do que 1000 células. Um gesto de liderança faz a igreja crescer. Tem lugar, irmãos, eu estou lhe dizendo, que a gente encontra só um pastor, esqueceu de encontrar um líder. Um monte de problema, um monte de dificuldade, é uma luta, é uma dificuldade, aí a gente não vê ordem. Era para começar a conferência 9, começar 10. O pastor que subiu na plataforma começou a pregar 5 horas, foi terminar 10 da noite, não tinha ordem. Pastor Domingos, Luiz, rapaz, isso me consola, porque eu sei onde dar. Deus, ele ama a organização, ama, ele é organizado. Pastor Domingos falou assim para mim no meu ouvido, quando me entregou lá: pastor, o senhor está vendo aquele reloginho ali? Sim, pois é. Ele vai ter contagem regressiva. O senhor tem 1h10. Quando chegar, o senhor está bem frontal. Eu sei que o Espírito Santo vai lhe usar, mas ele trabalha com ordem e com decência. Então você fique de olho nele. Liderança. Porque senão, irmão, leva e vai embora e dá, e o povo dorme na cadeira e levanta e não tem fim. Irmãos, escute, liderança. Liderança. Quanto dizem amém? Líderes. O líder, ele capacita a equipe, ele inspira com seu exemplo, ele lidera com a fé, amor e perseverança, ele dá direção e cobra feedback, ele acredita no seu liderado, ele corrige os seus liderados. Nunca eu esqueci, Luiz, o pastor Geraldo é um sucesso. Cheguei na igreja, 5 minutos, era para me chegar 5, eu cheguei 5:05, ele viu, falou: irmão, vem cá. Vem cá. Sim, pastor. Irmão, eu te amo tanto, mas que horas tem no seu relógio? Se não consegue entender isso, vai ficar bicudo, mal-humorado. Para que toda essa organização? Eu tive problemas, ele nem perguntou dos problemas que me fizeram atrasar. Não, sabe o que eu fiz? Uau! Porque eu vi um pai que lidera, que dá voz de comando, que vê o filho chegar tarde, ele se preocupa: meu filho, não faça isso. Irmão, não se escandalize. Na minha casa, meus filhos não assistem o que quer. Eles têm uma voz de comando lá. A voz de comando é a seguinte: ninguém liga nada. Tem TV a cabo, tem internet, mas ninguém liga nada. É voz de comando, sem antes tirar um tempo de muita qualidade com Deus. Ninguém, todos os meus filhos, eles são, todos sabem, tem que tirar um tempo de muita qualidade. E eu pergunto: tempo de qualidade para mim, leitura da palavra, oração forte, choro, pedido de perdão, comunhão com Deus. Tem que tirar, voz de comando. Porque quando a casa fica à deriva, filho dorme a hora que quer, assiste o que quer, acorda a hora que quer, esse pai provavelmente vai ter problema com a liderança da sua casa. Me perdoe, não se escandalize, mas ele tem chance de não prevalecer na igreja do Senhor, porque ele tem que liderar, meu irmão. Quantos estão comigo? Tem que liderar. Eu fui identificar isso. Muitos só eram pastores, não eram líderes. Mas também encontrei um outro problema quando eu fiz essas análises das igrejas, Luiz. Eu vi muitos líderes, mas não encontrei pastores. Sabe aquela pessoa que, irmãos, só comigo digo: meu Deus, essa igreja vai... começa a me apertar o coração, ela vai regredir, as células não vão avançar, com esse coração não vai, porque a pessoa é só líder, esqueceu de ser pastor, só é líder, só lidera, sabe, irmão, sabe quando você vai corrigir alguém? Eu sempre uso o sanduíche, para mim é o sanduíche do amor. Qual é? Correção, amor e correção. Deixa eu corrigir. O Espírito Santo acabou de me corrigir aqui. Não é assim. É amor, correção e amor. Esse é o verdadeiro sanduíche. Diga comigo: amor, correção e amor. É assim que a gente vai prevalecer. Ou seja, meus filhos cresceram assim. Meu filho pisava na bola. Hoje ele está lá na praça. Ele... pai, eu quero. Eu falei: filhão, agora não, tá, filho? Agora não. Em outro momento o papai vai atender. Pai! Digo: filho. Irmãos, todos cresceram assim. Quando chegava em casa, eles já sabiam.
Lá tem um quarto da oração, mas tem um quarto da correção. E une os dois. Eles já todos, os três cresceram assim. Vitor, Jade e Vitória, todos os três. Aí eles iam para o quarto, fechavam, pequenininho, colocava no colo, dizia: filho, você viu o que aconteceu na praça hoje, né, filho? É incrível que a criança sabe, irmão. Sabe, ele não é bobo não. Você sabe o que você fez lá? Filho, olha só. Primeiro, eu te amo. Primeira coisa, eu te amo. Eu te amo, filho. E por te amar, eu tenho que te corrigir. Eu tenho que te corrigir. Aí fazia assim, ó. Isso aqui é para virar o bumbum, porque o bumbum é a parte gordinha. Tem uns que não são tão gordinhos assim, mas tem. E a palmada, a régua, vara da disciplina, irmãos, 3. Pá, pá. Ai, mamãezinho, mamãezinho. Tá, agora, de verdade, agora, fique aqui um pouquinho, para ver o coração dele. Papai vai tomar uma água lá na cozinha, já volta. Por que o Espírito Santo mandava deixar ele lá? Para ver se ele começava a obedecer uma instrução, uma voz de comando, liderança. Fique aqui, porque tem uns que recebem correção e sai, já vai aprontado. Não, fique aqui. Quando eu voltava, eu colocava no colo de novo e dizia: filho, sabe por que eu te corrigi? Por quê? Porque o Senhor ama. Assim mesmo, todos três. Aí, não terminava não. Sabe como terminava? Com oração. Vamos orar agora. Aí, no meu colo, vamos lá. Senhor Jesus, Jesus. Que só saía, não saía a frase completa. Né? Jesus, eu errei. Ei, perdoe, adoe. Nós orávamos. Sabe como nós saímos do quarto? Alegres, felizes. Cresceram. Meu filho hoje tem 21 anos. Você sabe, eu não preciso falar com ele 2 vezes. E não é uma opressão não, é amor mesmo. Filho, oi pai. Hoje a voz dele, 1,70 m e lá vai o quê? Mais alto que eu, não é tão difícil ser tão alto que eu. Eu falo: filho, oi pai. Quero que você, por favor, meu filho, me leve lá no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Sim, senhor pai. Não precisa. Porque quando não se tem voz de comando, o filho diz assim: pai, agora não vai dar não. Mas meu filho, nem peça. Perdeu a liderança. Quantos estão comigo aqui, gente? Igreja do mesmo jeito. Líderes, pastores, auxiliares, líder de célula. Igreja do mesmo jeito. Não estou falando de uma coisa, não estou falando de ordem, de liderança, de amor. Quando o líder está falhando, quando o discípulo está falhando, qual é o meu papel? Liderar. Com amor, trazer o sanduíche do amor. Meu filho, vem cá. Você sabe que você, além de ser meu discípulo, você é meu filho. Sei, senhor, eu te amo tanto. E por te amar, eu preciso te corrigir. Você não pode tratar a sua mulher da maneira como você tratou, querido. Isso está errado. Isso não está certo. Você não corrigir isso. Você deu um mau exemplo. E tome palmada. Agora eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu quero o teu bem. Eu quero que você seja um líder de excelência. Isso é discipulado com qualidade. Isso é liderança. Quantos estão comigo, irmão? Sabe por que muitos não corrigem? Porque tem medo de liderar. Tem pai que tem medo de falar com o filho. Tem pastor que tem medo de falar com a ovelha. Porque tem medo de liderar. E aí ele só é pastor amoroso demais, mas esqueceu de ser líder. Quantos estão comigo, gente? Terceira característica de ser um bom gestor. Quantas ovelhas o pastor tinha? 100. Sabe o que ele fazia todo final de tarde? Ele conferia 92, 93, 94. Números, gestão, liderança envolve gestão. Tem muitos que são só pastor, são só líder, mas não são gestores. Lamentavelmente, não tem sonhos, não tem. Você pergunta para ele quantas células tem, ele diz: rapaz, eu acho que não sei, rapaz. Quantos MDA, rapaz, tem 200, eu não sei. Quantas GE tem, eu não sei. Ele não sabe. Irmãos, os números são importantes. Quantos estão comigo? Digam amém, irmãos. Isso é gestão.
liderança, você líder de célula, quantas ovelhas você tem? Rapaz, eu tinha, não sei. Deus sabe que líderes prevalecentes, eles conferem. Rapaz, a minha célula, você é um líder de célula, eu tenho 8 ovelhas. Mas, toda quarta-feira, se a reunião é na quarta, no sábado, eu confiro. Se tiver faltando uma, eu vou atrás. Eu vou conferir. Rapaz, está faltando uma, eu vou já telefonar. Por isso que você vai encontrar uma liderança de sucesso. Por quê? Porque a pessoa é um gestor. Quantos estão comigo, irmãos? Tem muita gente que critica a visão em células, porque é só envelope, relatório, número. Irmão, números são muito importantes. Diga assim comigo, números são muito importantes. Olha só, eles são tão importantes que tem na Bíblia um livro de números, que contava o censo. Números são importantes. 92, está faltando uma. Vou atrás dessa. Só tem 99. Eu tenho 100. Está faltando uma. Gestão. É importante a gente entender isso. Igrejas que florescem, que prosperam, têm bons gestores. Células que florescem, têm bons gestores. Essas 3 características, irmãos, são determinantes no teu sucesso. Ao analisar a história de algumas igrejas no Brasil, eu encontrei isso. Espera aí, você foi em Santarém em 2003, eu vi. E aí, como é que está a igreja? Aí a resposta é assim, pois é, pastor, tanta luta, olha a resposta, tanto problema. E quantas células você tinha naquela época que você foi? A gente estava com 50. E quantas tem agora? Acho que é 40, não sei, pastor, mas a gente não passou. Está explicado. Falta gestão.